ideia é que a gente consiga projetar e fazer um bom trabalho, mesmo que ainda em condições pandêmicas, né? Respeitando, obviamente, todos os protocolos e realizando aí, na medida do possível, o que a gente pode fazer presencialmente. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todas as escolas presentes e dizer que esta TPC, ela foi opcional que fosse feita ao vivo, em virtude da formação que nós tivemos na sexta-feira com todos os PCs. Eu digo todos porque nós tivemos uma participação massiva das escolas, de 81 escolas que nós temos, 79 estiveram presentes, e aí nós fizemos um trabalho muito bacana, e os PCs que estão assistindo talvez vão concordar comigo, de associar muito claramente, né, a ideia do SAEB, dos escritores que o SAEB nos apresenta, relacionado à habilidade essencial, às habilidades essenciais, com foco, inclusive, em língua portuguesa. Tá? Então, a ideia é que a gente faça aí, hoje, uma relação entre esses dois documentos, que foi realizado isso também com os PCs. É isso, Cristiane Nunes? Isso mesmo. E foi interessante porque nós conseguimos ter uma conversa com o PC para que ele consiga apoiar vocês nas dificuldades e naquilo que vocês precisarem de auxílio, precisarem de ajuda, nós estamos aqui também para tirar as dúvidas de vocês. Quanto ao trabalho, a gestão de sala de aula, para que ocorra a aprendizagem do aluno diante desse momento tão complicado que estamos vivendo. A gente vai fazendo Sim. Essa conversa, tá? Até porque, assim, não é mecânico, não pode ser mecânico, não pode ser uma coisa ensaiadinha, a gente não tem essa pretensão também de ser feito ensaiado, que a ideia é que a gente trate de alguns assuntos específicos e que a gente consiga, de maneira muito natural, entender quais são os propósitos dessa TPC. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente conversou, inclusive com os PCs, é de primeiro, entender qual é o grau de credibilidade que tem que ser dada para uma avaliação como a avaliação externa, o SAEB, assim como o SARESP. O nosso foco hoje é o SAEB em virtude da proximidade da aplicação da prova. Porém, nós temos o SARESP também, possivelmente em dezembro. Mas, resgatando aqui a ideia do SAEB, né? Qual é a principal função enquanto PC, enquanto professor, inclusive, incentivar e trazer a credibilidade para uma avaliação como essa. O meu aluno não vai fazer uma prova bem feita se ele não entende o porquê ele está fazendo aquilo. Da mesma forma que para a gente também funciona dessa seguinte maneira. Não entendo por que eu faço, eu não vou fazer muito bem. Então, primeiro, eu preciso entender qual é o propósito, qual é a intencionalidade de uma avaliação dessa. Né? Se existe intencionalidade pedagógica, obviamente isso fica claro para o meu aluno, fica claro para o meu professor, e eu consigo realizar uma prova minimamente de maneira efetiva. Então, primeiro, acho que nós temos que avaliar os resultados da avaliação de 2019, que é o último resultado que nós temos do SAEB, em 3 dimensões. Primeiro, o propósito, qual é a intencionalidade pedagógica dessa avaliação e o porquê que eu preciso garantir que o meu aluno a faça de maneira coerente e de maneira correta. A segunda dimensão seria a evidência. Bom, se a gente faz uma avaliação, se a gente desempenha uma avaliação, seja ela interna ou externa, e essa intencionalidade pedagógica é muito clara, tanto para quem vai aplicar quanto para quem vai realizar, a evidência é muito clara, é o resultado, não é? É aquilo que surtiu de efeito com a aplicação de uma avaliação. E, em seguida, nós temos aí a terceira dimensão, que é a validade. Ou seja, por que eu estou usando a avaliação de 2019? Porque é o último resultado que eu tenho de SAEB. Logo, o prazo desse resultado ainda é válido. Eu coloquei muito claramente na formação com os PCs que eu não posso simplesmente pegar o resultado da avaliação da AP, por exemplo, do primeiro bimestre e trabalhar esse resultado lá no quarto bimestre. Não faz sentido, visto que ao longo do período, né, ao longo do processo de uma avaliação para outra, nós tivemos outros desempenhos pedagógicos.
Então, é preciso considerar a validade do resultado e, inclusive, trabalhá-lo de maneira mais assertiva. É isso, Cristiane Nunes? Isso mesmo, Vitor. E só relembrando que, ao trabalhar o material Aprender Sempre, de recuperação e aprendizagem, aprofundamento das aprendizagens, nós já garantimos que o aluno consiga ter um bom desempenho na prova do SAEB. Por quê? Porque nós vamos conseguir até fazer uma brincadeira com vocês aqui e mostrar como as habilidades essenciais estão articuladas com os descritores do SAEB. Então, eu gostaria só de comentar aqui com vocês sobre essa intencionalidade pedagógica que o Vitor falou tão bem. O que é importante vocês terem muito claro, o que ensinar, o que vocês vão ensinar, qual é a habilidade, para que ensinar, porque o meu aluno precisa saber, né? O nosso aluno precisa saber o porquê que ele está aprendendo aquela habilidade. É muito importante que ele reconheça, que ele saiba, inclusive, estou com dificuldade em X habilidade. E como ensinar? Como motivar, como mobilizar esse aluno e potencializar as atividades que você já tem, tanto no material Aprender Sempre, quanto no currículo em ação, tá? E todas essas habilidades que estão no currículo em ação e no Aprender Sempre, eles dialogam diretamente com os descritores do SAEB. Aqui a gente tem um pequeno exemplo. Você quer apresentar, Vitor, por favor, ou quer que eu fale? Primeiro, a pessoa vai perguntar assim, Vitor, se a matriz de referência do SAEB é de 2001, não é possível que depois de 20 anos ainda seja a mesma coisa. Eu afirmo categoricamente que sim, é a mesma coisa, apenas com palavras diferentes. Então, qual foi a nossa preocupação quando nós soubemos da aplicação do SAEB, né? Da implementação do SAEB esse ano? Foi que justamente a gente fizesse um resgate dos documentos oficiais. Então, é óbvio, nos debruçamos sobre a matriz de referência do SAEB, pegamos o currículo, pegamos a BNCC e fizemos uma análise. Se levarmos em conta, por exemplo, o que vocês estão vendo na tela nesse momento, a BNCC, com essa determinada habilidade, eu não vou nem codificar aqui porque não precisa, mas ela diz que é distinguir fatos de opiniões. Aí, para uma mesma habilidade na BNCC, também com código diferente, diz distinguir fato de opinião. O currículo paulista já apresentava isso, também como posicionar-se e fatos de opiniões. E na matriz de referência, os descritores 11 e 14, 11 para quinto ano do ensino fundamental 1, e o 14 para nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, distinguir fato de opinião relativo a esse fato. Logo, a gente entende que a matriz de referência do SAEB, ela vai conseguir abranger todas as habilidades essenciais trabalhadas ao longo do ano de 2021. É isso, Nunes? Ficou claro? Isso mesmo, ficou bem claro. Isso. Então, é isso que a gente precisa entender. Existe uma distância pedagógica de 2011 para de 2001 para 2021? Sim, porém, o norte das habilidades continuam os mesmos. Né? O norte continua o mesmo. Logo, a gente não tem um distanciamento tão grande. E qual é a nossa função enquanto professor de língua portuguesa? E aí eu não estou falando especificamente de uma ação na sala de aula. Eu estou dizendo que a nossa intenção é que nós possamos trabalhar as habilidades essenciais de maneira efetiva. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, mas o quadro de habilidades essenciais, Vitor, é gigantesco. E eu reforço aqui a ideia de que se a gente trabalha 3 habilidades de maneira muito efetiva, de maneira muito prática e de maneira realmente interessante, vale muito mais do que a gente tentar abarcar o mundo inteiro. Então, a ideia é que, com o material Aprender Sempre, por exemplo, ficasse cercado de 3 principais habilidades essenciais. Tá? Então, essa é a ideia. Se a escola trabalhou de maneira a contento as habilidades essenciais, naturalmente, eu digo isso naturalmente, o aluno vai ir muito bem na avaliação do SAEB. É isso, Nunes? Isso mesmo. E eu só queria acrescentar um item que lá no material Aprender Sempre, além de você ter a habilidade essencial,
você tem as habilidades de suporte. Então, já está pronto para o seu planejamento para adequar quais as atividades, né, que você irá trabalhar, como você irá trabalhar dentro da sala de aula, essas habilidades que estão elencadas em cada situação de aprendizagem. Aqui a gente está apresentando para vocês a escala de proficiência, professores, que nós temos aí aquela habilidade que o Vitor comentou, diferenciar fatos de opiniões e opiniões diferentes em artigos e notícia. Vejam que essa habilidade na escala de proficiência está no nível 8, tá? Essa mesma habilidade, lá para o terceiro ensino médio, ela está no nível 4, esse descritor, tá? No SAIP nós chamamos de descritor, apesar que é uma habilidade, né? E a gente tem no nível 5, diferenciar fato de opinião em resenhas. Então, é importante que vocês verifiquem esse material da escala de proficiência. Eu sei que vocês já tiveram contato, né, com esses documentos, mas é interessante que vocês revejam também esses níveis para que vocês consigam fazer o diagnóstico adequado de qual nível de proficiência o seu aluno está, para poder verificar qual é a atividade adequada que será aplicado dentro da sala de aula. Bom deixar evidenciado que o professor de língua portuguesa, assim como o professor de matemática, obrigatoriamente precisa dominar esse documento. Quando eu falo obrigatoriamente, soa pesado, mas não é para ser pesado. É para ser, inclusive, um instrumento a mais para o professor. Isso. Porque se o professor tem domínio desse documento, ele vai entender qual é o nível do meu aluno. Qual é o nível do aluno? Em que sentido? Ele domina determinada habilidade, mas ele ainda não consegue entender essa mesma habilidade num outro objeto de conhecimento. Perfeito. Nós demos esse exemplo, você deu esse exemplo, Cris, na nossa formação. Diferenciar opinião, fato de opinião, é uma habilidade. Essa é a ação requerida para o aluno. Porém, diferenciar fato de opinião num conto é uma coisa, num artigo, numa reportagem é uma coisa. Porém, numa resenha é outra. Muito mais difícil. Então, o meu aluno precisa ter contato com a tipologia textual, com os diferentes gêneros. E aí sim, ele pode, de maneira clara, saber se ele é ou não competente em relação à ação da habilidade. É isso, Cristiane? Não, eu estou falando bobagem. Não, está correto. Inclusive, precisa ficar muito claro que, antigamente, no currículo anterior, nós trabalhávamos, por exemplo, o 6º ano narração, no 7º relato, né? E assim, cada ano tinha foco num gênero. Agora não. O nosso foco é trabalhar com habilidade. E, ao trabalhar com habilidade, vocês vão verificando que nas atividades que tem nos materiais da secretaria, a gente tem lá diferentes gêneros textuais, tanto orais quanto escritos, e também os multissemióticos, né? Os gêneros multissemióticos, por conta de toda a mudança que temos aí na sociedade. E o nosso aluno, ele é muito antenado, principalmente em meme, no TikTok, que a gente está aí sendo banhados, né, por tanta mensagem com TikTok, TikTok, eu já ia falar TikTok, e isso é importante, a gente fazer parte dessa cultura que o aluno está imerso, para que consigamos trazê-lo para a cultura, digamos aí, uma cultura padrão, uma cultura em que ele vá conseguir desenvolver, por exemplo, a criticidade, ele possa ser protagonista, ele possa ter autonomia e principalmente produtor de texto. E produtor de texto, gente, com ética. Por isso que ele precisa ter toda essa imersão nos diferentes gêneros textuais. E relembrando rapidamente, não se esqueçam que a habilidade, como numa outra ATPC, como o Vitor falou muito bem, que nós temos a parte do verbo, né, que é a ação cognitiva. Então, por exemplo, o diferenciar é a ação cognitiva. Aí nós vamos ter o objeto de estudo,
que é, no caso, conto, artigo e reportagem, e o contexto em que está inserido. Vejam que no descritor é mais simples até, a gente nem tem o contexto, nós temos aí o processo cognitivo, a ação cognitiva, mais o objeto de estudo, que é o conteúdo que será trabalhado, tá? Então, vejam que está tudo muito articulado, e não há como a gente falar, não dá para trabalhar isso ou aquilo, porque está tudo muito articulado com o dia a dia do aluno, ok? Aí eu vou apresentar para vocês a matriz de referência do SAEB, Você tá? é uma sumidade, viu, Cristiane Nunes? Imagina! Você é uma Aí nós temos Cristiane aqui, Nunes. só apresentar, esse material que precisa... Eu acredito... Pode falar. Uma das maiores preocupações que nós tivemos na formação do PC era que fosse garantido na escola o momento de replicabilidade da ação. Qual foi essencialmente a ação que nós fizemos na diretoria de ensino junto com os PCs? Nós disponibilizamos parte do material, matriz de referência do SAEB, nós disponibilizamos também as habilidades essenciais e nós fizemos, né, de maneira muito rápida aqui, que o coordenador conseguisse associar a habilidade essencial ao descritor do SAEB. Qual é a necessidade disso? Primeiro, não é simplesmente uma brincadeira, é porque justamente é esse processo, é esse fazer que vai garantir que o meu professor entenda a necessidade de fazer uma avaliação como essa com credibilidade e transmita isso para o meu aluno. Se o meu aluno entendeu que ao longo do primeiro bimestre eu tinha lá 5 ou 6 habilidades essenciais para serem trabalhadas e ele conseguiu apreender as habilidades essenciais, ele vai entender que as mesmas habilidades vão aparecer na prova. É preciso que meu aluno do 9º ano entenda que a prova de avaliação do SAEB, ela não avalia somente, única e exclusivamente, o conteúdo do 9º ano, e sim do ciclo Ensino Fundamental 2. E, por consequência, o aluno do 3º ano, ele é avaliado pelo ciclo do Ensino Fundamental 2, assim como do ensino médio. Daí a necessidade de ter trabalhado com habilidades verdadeiramente essenciais, e não essencial só no nome, por ser bonito, mas essencial por ser realmente crucial no momento e justamente naquele período, seja no 1º, no 2º ou no 4º bimestre atualmente. Beleza aí, Cris? Beleza. A Cris está projetando aí o quadro, né? Isso, estou projetando a escala de proficiência, que uma sugestão nossa é que seja um material de apoio ao teu planejamento, tá, professor? Porque aqui você vai conseguir, na descrição do nível, verificar em qual nível a sua turma está. E dá para também fazer individualmente. Ok? Então, você vai conseguir personalizar aí o teu ensino a partir desse quadro, para você poder ir monitorando a aprendizagem do seu aluno. Então, é uma dica bacana que a gente está dando aqui para vocês com os descritores na escala. E também, eu vou já apresentar para eles, eu acho que aí, a matriz. Então, na matriz de referência do SAEB, além de você ter toda a explicação sobre o SAEB, só apresentando rapidamente aqui, tá? O material. Estão vendo que é de 2001, vejam, ó, documento de referência, mas esse material foi feito pelo INEP em junho de 2020, quando eles resolveram que realmente iria continuar, né, as avaliações externas em 2021. E aí você tem aqui, olha só, o descritor e vocês têm os tópicos. Então, eu vou ter lá os descritores separados por tópico, por tema. Então, na língua portuguesa, a gente tem 6 tópicos referente a procedimento de leitura, a questão do gênero e compreensão, a relação entre os textos, coesão e coerência no processamento do texto,
relação entre recursos expressivos e os efeitos de sentido. Vejam que os nossos alunos, eles têm muita dificuldade em identificar efeitos de ironia e humor em textos variados. Por quê? Porque precisa de um repertório muito apurado para que consiga identificar e reconhecer também os efeitos de sentido. E a variação linguística, que vai evidenciar as marcas, né, do locutor e interlocutor em um texto. Inclusive, o Brasil é imenso e nós temos aí várias regiões que têm palavras que têm o mesmo significado. Eu vou voltar para o PPT, se você quiser ir comentando, acho que não tem mais nada. Esse material foi disponibilizado no PPT oficial, que nós fizemos aqui a formação com os PCs. O PC teve a incumbência e firmou o compromisso comigo presencialmente de que iria fazer essa replicabilidade na escola. Então, todos vocês devem ter já acesso a esse documento, tá? Justamente para poder fazer aí uma integração, né? Uma articulação. E aí, como prevê aí o PPT, nós fizemos uma oficina, né? Nós dividimos os PCs em pequenos grupos e eles fizeram a relação das habilidades essenciais com a matriz de referência do SAEB. Qual foi a real intencionalidade disso? Primeiro, identificar a relação entre os documentos, intensificando a relação da replicabilidade desta ação nas unidades escolares. Imagino que o PCG da sua escola já tenha orientado a respeito disso, né, de como é interessante fazer esse trabalho e como é necessário que esse trabalho seja realizado, tá? Então, primeiro, essa foi a ideia da gente fazer uma articulação desses dois documentos. Vocês estão vendo aí um quadro que foi usado aqui também na formação, que facilitou para o PC fazer essa análise, tá, das habilidades essenciais associadas às habilidades, à matriz de referência do SAEB. Cris, você quer já fazer a interação? Vamos fazer a interação com eles? Inclusive, como o Vitor disse, a replicabilidade dessa articulação da matriz essencial, da habilidade essencial com os escritores do SAEB, é importante que vocês façam para que gere um grupo de estudo, de discussão na escola. E também relembrando que não é um momento só agora, porque nós vamos ter um SAEB, né, no final agora em novembro, mas que vocês consigam ter uma prática dessa discussão em sala, na escola, por conta que nós sabemos que o nono ano e o terceiro ano que fazem avaliação externa. E é interessante porque vocês vão conseguir verificar em todos os segmentos, do sexto ao nono e do primeiro ao terceiro, como desenvolver em sala de aula essas habilidades, ok? Aqui tem só uma brincadeirinha com vocês. Tá aparecendo para você, Vitor? Eu tô vendo pelo celular aqui. Você já colocou uma habilidade e aqui tem que associar ao descritor, certo? Isso, então, correto. agora, professores, vocês estão vendo aí na tela de vocês que tem aí a ideia da gente fazer aqui basicamente uma interação. Eu vou ler, se você me permite, Cris Nunes, e aí o professor faz a sua indicação lá no chat. É isso, Murilo? Você acompanha o chat aí? Perfeito, pode seguir. E aí, assim, o professor, na medida... O professor, a escola, não sei como vocês estão divididos aí, vocês fazem a indicação de vocês e justifica se assim achar necessário, tá bom? Ó, indique o descritor dessa habilidade essencial. Então, é claro, a gente está fazendo aqui uma associação entre o descritor, que é a matriz de referência do SAEB, de 2001, com a habilidade essencial trabalhada em 2020 e 2021, tudo bem? Então, a habilidade essencial destacada é essa: reconhecer em um texto relações lógico-discursivas envolvidas, causa, efeito ou consequência, tese, argumentos, problema, solução, definição, exemplos, etc. Quer que eu leia as respostas aqui? Pois não, à vontade. Descritor 11, estabelecer relação, causa, consequência entre partes e elementos do texto. E a letra B,
D10, descritor 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. E aí, professor, qual é a alternativa correta? A A ou a B? Vocês aí podem discutir, a gente dá uns minutinhos e vocês colocam no chat qual é a correta, a A ou a B. Então, eu estou acompanhando o chat, já apareceram as primeiras respostas aqui. A maioria está colocando letra A. Será que está certo? Será que Então, você pensa diferente? Vamos dar mais um tempinho aí para eles responderem. tá ok. Eu gostaria só que vocês prestassem atenção em algumas palavrinhas, né? Aí na habilidade, ó, a gente tem, como eu já disse, a ação, o processo cognitivo, reconhecer. Então, aí está indicando qual é o processo cognitivo, qual a ação que o aluno vai desenvolver. E temos aí o objeto de estudo, que é relações lógico-discursivas, causa, efeito ou consequência, onde? Em tese. Em que tipo de textos, desculpa, em que tipo de textos aí que eu vou ter tese, vou ter problema, vou ter solução, vou ter definição e exemplos. Será que é na tipologia narrar ou será que é na tipologia argumentar? Podemos dar a resposta, Murilo? Qual foi a unanimidade aí? Olha, todo mundo que respondeu até agora pôs a letra A. Será que está certo, Cris? Certíssimo. Olha lá, o pessoal está afiado, hein? Isso mesmo. É o descritor 11, estabelecer relação, causa, consequência entre partes e elementos do texto. Vejam que a gente enxerga aí o descritor como um grande guarda-chuva, tá? E aí nós teremos, né, as habilidades que vão dar sustentação a esse guarda-chuva. Ok? É isso mesmo, Murilo. Ô Murilo. Olha lá, ó, resposta correta. Tá me ouvindo, Cris? Tô te ouvindo. Mas, de fato, é preciso reconhecer, fazer esse trajeto, né, esse processo de reconhecimento do descritor com a habilidade. Parabéns, professores, vocês estão afiadíssimos. Muito bem. Não Cris Nunes, pode dar consigo, sequência. no meu celular, achar o chat, né? Não está aparecendo para mim. Mas eu estou tentando aqui, mas com certeza concordo com os companheiros. Letra A. Letra A, ótimo. E qual é o professor que acabou de falar, Vitor? Que eu não estou tendo acesso, eu não enxergo essa tela. Obrigado, Milton. Professor, é o Milton, foi o Milton. Professor Café, o Milton, isso. Ah, muito obrigada, Milton, pela participação. Aí vamos ver o outro. Olha, se tivéssemos mais tempo, a gente iria ficar mais, né, Vitor? É uma pena que não são só 45 minutos. Porque esse momento que a gente interage com vocês é muito gostoso, é muito bacana. Aí vamos ver aqui o próximo. Indique o descritor desta habilidade essencial. Então, nós temos aí essa habilidade do ensino fundamental, do 8º ao 9º, língua portuguesa, e o número dela é 37. Eu vou falar rapidamente, visto que a gente tem aí mais alguns minutos, 10 minutos, professores de português. Lá nos anos finais, nós temos habilidades de 6º, 7º, 8º e 9º. E na secretaria, nós fizemos um trabalho lá na SEDUC de buscar articular as habilidades de 6º e 7º e de sexto ao 9º com as habilidades de 6º ano, tá? Então, quando vocês olham lá no currículo paulista, que nós temos habilidades de 6º e 7º e de 6º ao 9º, essas habilidades nós buscamos articular tudo, ok? Mas se de repente vocês encontrarem algo que precisa aí de mais alguns ajustes, nós estamos à disposição, por favor, nos avisem, ok? Então, a habilidade aí é analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de figuras de linguagem, ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, por exemplo, em textos de diferentes gêneros. Então, vejam que lá no 8º e 9º eu já tenho as figuras de linguagem, já aparece aí a estilística, ok? E nós sabemos que a ironia, principalmente, nossos alunos têm dificuldade, tá?
Assonância e aliteração, acredito que é mais simples, mas ironia, eufemismo e antítese são figuras que são um pouco complexas para eles, dependendo inclusive do gênero. E aí, qual descritor vocês escolhem? A. D19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Ou B. D18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. O pessoal já está respondendo aqui. Já está respondendo? Já estão respondendo. Vamos lá. Quero mais respostas. A maioria Isso. Por enquanto. Observem aí qual é o objeto de estudo que tá com foco, tá? Qual é o conteúdo? Não se esqueçam aí que o descritor é macro, para vocês darem a resposta correta. Ô Nunes, Pode falar, Vitor. pode acontecer de eu achar que no nada se relaciona com nada aí? Pode, e pode também ser uma antítese. Tá. Pode ser não vou falar porque eu vou dar a resposta. Aqui, né? Você pode achar que não tem nada a ver. Aí, Murilo. Então, por enquanto, todo mundo respondeu letra B. Letra B? Certo, Cris? Então, eu vou passar aqui para mostrar para vocês. As duas, tanto a D19 quanto a D18, conversam com essa habilidade. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar a exploração de recursos ortográficos, lá na assonância, na literação, lembra que eu falei da literação e da assonância? Eu posso ter a repetição de vogais, repetições das consoantes, né? E também, na D18, quando eu utilizo determinada palavra ou expressão, eu trabalho com eufemismo ou ironia. Então, aqui, gente, a gente tem uma habilidade que conversa com dois descritores. A gente fez isso proposital, né, Vitor? Para mostrar para vocês que, de repente, vocês trabalhando uma habilidade lá, que essa habilidade, ela já vai poder responder a duas questões lá na avaliação externa. Eu desisti de vez aqui do meu computador e peguei o celular de uma colega aqui. Então é o seguinte, é isso. O que a gente precisa deixar muito claro, Cris, é que um descritor, ele pode trabalhar especificamente várias habilidades, não é? Ao mesmo tempo que eu consigo reconhecer que eu tenho predominantemente a participação de uma habilidade em um descritor. Ele pode ser predominante, porém, eu posso sim fazer relações com outras habilidades e com outros descritores. Não se encerra em apenas um. Por isso que é necessário conhecer a intencionalidade da questão. Né? Quando eu entendo a intencionalidade da questão, eu sei como eu vou ser mais assertivo em relação à habilidade. Então, é preciso entender que existe essa conversa e que você pode ter mais de um descritor conversando com uma única habilidade. E vice-versa. E também a gente tem aqui, agora eu estou voltando aqui para a tela, né? A professora Márcia Cristina Rodrigues, ela colocou que o tão conhecido como sentido figurado, que é o que nós estamos falando, posso usar um diminutivo para exemplo de eufemismo. Isso mesmo, professora. Exato. E aí, trabalhar com as figuras de linguagem não pode deixar só para o ensino médio. E sim, vocês paulatinamente podem ir trabalhando a partir do 6º ano, quando o aluno chega para nós, né? Que, inclusive, eu comentei com os coordenadores que nós estamos em contato com a prefeitura para que os alunos, ao chegar para nós no 6º ano, eles tenham mais autonomia na leitura, que nós observamos que muitos ainda leem, eles leem bem, mas ainda não estão tão bem letrados como a gente esperaria, né? E visto também que 6º ano termina um ciclo aí que a gente amarra um ciclo do 6º ano na questão do letramento e alfabetização.
ok? A gente já chegou, faltam só 3 minutos, infelizmente. Eu gostaria de agradecer muito o contato com vocês. Essa vai ficar gravado, o Murilo está gravando, nós vamos editar no período da tarde, vai passar para o pessoal da tarde. E é muito bom a gente poder estar aqui conversando com vocês, visto que presencial não dá, mas a gente consegue fazer remotamente, né, Vitor? Isso, inclusive, além de agradecer a participação de todos, é óbvio, nada é melhor do que a participação, a interação de vocês. Faço um apelo, inclusive a Crisune já falou a respeito do 6º ano, faço um apelo, inclusive às escolas, para o teste de fluência, não é? Isso. A gente sabe a importância desse teste e como esse resultado, né, como esse indicador vai ser um norte para a gente também. Né? Porque a gente sempre fala, o aluno está vindo no 6º ano sem saber ler, sem saber ler. O que é que a gente precisa entender? Que existe um processo e como é que o Estado, como é que, quando ele chega para a gente no 6º ano, como é que a gente consegue trabalhar a questão da fluência leitora dessa criança. Então, faço um apelo para vocês, e, inclusive, eu estou diretamente responsável por esse teste e fico à disposição a toda a escola que precisar ter contato direto comigo. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. É importante ver vocês aqui, mas, como eu disse para os PCs na nossa formação, nada justifica e nada se compara à presença de vocês física, né? Então, mais uma vez, obrigado. Cris, desculpa a questão da tecnologia, não, a gente tenta sempre fazer o melhor, mas foi o possível, né? Foi o que foi possível. Mas ainda bem que a gente conseguiu, né? Ter essa transmissão com eles. E o importante é, assim, que as dúvidas que forem surgindo, vocês conversem com os coordenadores, não deixem a dúvida virar uma bola de neve, e a gente vai aí entrando em contato com o coordenador, com vocês, e, se possível, fazendo esses ATPCs ao vivo, mesmo diante de tantas dificuldades, né? Mas é importante a gente ter esse ATPC ao vivo com vocês, ok? Acho que o Murilo quer se despedir também. Obrigado à participação de todos. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Perfeito, gente. Obrigado, Nunes. Obrigado, meus colegas PCNPs, vocês são demais. E a todos os professores aqui, o meu carinhoso abraço. Aos PCs, igualmente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau. Bom dia.